Sean O'Malley versus Marlon Vera. Quem será o campeão da categoria peso galo depois desse final de semana? O atual campeão da categoria, Sean O'Malley, resolveu escolher muito bem seu adversário e foi buscar um Marlon Vera que estava lá para trás do ranking, mas é um cara que o derrotou, a única derrota que ele tem na carreira, e trouxe aí para tentar essa revanche na luta principal do UFC 299. Sean O'Malley que se tornou campeão por bater o Aljamain Sterling no seu último combate, conseguiu um nocaute aí em agosto do ano passado. Por outro lado, a gente teria um Marlon Vera que vem de vitória sobre o Pedro Munhoz. Antes disso, acabou tendo uma derrota para o Cory Sandhagen. Então, assim, se recuperou bem contra o Pedro Munhoz e vinha antes disso com uma larga sequência de vitórias, o que estava colocando ele com um hype muito grande. Um ponto interessante desse combate é que ambos os lutadores são bem diferentes de quando eles se enfrentaram na primeira oportunidade, né? Tanto o Marlon Vera melhorou muito como lutador, e a gente tem elogiado sempre ele aqui quando ele vai tá apontando aí pra gente comentar as lutas dele, né? Como ele era um lutador bem sem graça, sem sal, né? O Marlon Vera é um caso clássico daquele cara que você olhava e falava, eu acho que ele já chegou no teto dele. É aquele famoso brigador que você não via algo muito especial nele para chegar ali nas cabeças dessa categoria. E ele calou a boca de muita gente, porque bateu excelentes nomes ali, né? Bateu Frank Edgar na época, bateu Dominic Cruz, bateu Rob Font, que era um nome que vinha muito bem também. Pedro Munhoz, fale o que quiser, sempre teve nas cabeças ali da categoria. Perder pro Cory Sandhagen numa decisão dividida não é nenhum demérito, o Sandhagen é outro monstrinho dessa categoria. Então ele cresceu muito como lutador, mas ele continua sendo um brigador, mas agora com uma trocação um pouco mais refinada. Mas do outro lado, pode eu não gostar do patati patatá, mas ele é muito competente no que ele faz. Se você talvez não venha com a estratégia de anular pelo menos as pernas dele ou levar ele para o solo, que ele já demonstrou que não é tão fácil assim, o próprio Aljamain Sterling não conseguiu fazer isso com tanta facilidade, e na minha opinião o Aljamain Sterling é um dos caras que tem melhor, né, porque agora não tá mais na categoria, mas tinha um dos melhores jogos ali de queda dessa categoria. Eu não acho que é o Marlon Vera que vai fazer isso. Então, a pergunta que fica é, o Marlon Vera vai fazer a mesma coisa que eles fizeram no primeiro combate, tentar minar a perna do Sean O'Malley? E se ele for fazer, será que o O'Malley já não está um pouco mais vacinado e vai acabar dando troco nele? Pois é, essa é uma pergunta interessante. A gente teve, para quem não lembra, na primeira luta, o Marlon Vera chutou a perna do Sean O'Malley até que a perna dele parou de funcionar, né? Teve uma lesão ali na perna e aí foi para cima o Marlon Vera e conseguiu uma vitória. A gente teve um outro lutador que também utilizou essa mesma estratégia, chute nas pernas. A gente teve aí o Pedro Munhoz. Pedro Munhoz enfrentou em 2022 o Sean O'Malley e, na minha opinião, o Pedro Munhoz estava vencendo aquele combate até a hora que a luta foi interrompida por conta de um dedo no olho ali colocado pelo Sean O'Malley e a luta não pôde mais seguir, né? O Pedro Munhoz, ele deu 26 golpes naquela luta. Os 26 golpes foram chutes na perna. Esse é o tanto que estava focado em chutar a perna o brasileiro Pedro Munhoz ali. Então, assim, estava com dificuldade de se locomover já um pouco ali o Sean O'Malley, porque os chutes eram muito fortes, muito persistentes, pegando no mesmo lugar, e não me pareceu que ele estava defendendo tão bem assim. Então, assim, é uma estratégia que ainda parece válida. Mas eu acho que, para a luta especificamente contra o Marlon Vera, o Sean O'Malley sabe qual é a estratégia. Talvez contra o Pedro Munhoz ele estava esperando que o Pedro Munhoz fosse tentar quedá-lo, ou fosse levar para tentar finalizar, porque é uma habilidade que o Munhoz já apresentou em outras lutas, mas contra o Vera, assim, não tem surpresa. O Vera vai tentar chutar a perna dele, ele tem que ter aprendido a defender isso aí para poder resolver a parada. Mas eu acho que aprendeu, tá? Eu acho que o Sean O'Malley se movimenta de um jeito muito fora da curva nessa categoria. Ele tem vantagem de tamanho, inclusive contra o Marlon Vera. O Marlon Vera é um cara que é grande para a categoria, mas o Sean O'Malley é ainda maior, tá? E eu acho que o Sean O'Malley tem mais poder de nocaute. Acho que se não entrar um chute alto do Marlon Vera, depois de uma sequência de chute baixo, que é, na minha opinião, o caminho de vitória pro Vera, eu vejo uma vitória aí do O'Malley saindo até por nocaute. Lembrando que não tem nem a discussão aqui de refinamento técnico na trocação, tá? Repito, pode falar mal do Patati Patatá, mas o cara é muito competente, troca muito bem, tem muita precisão nos golpes, não desperdiça muito golpe. Então é aquele cara ali que não fica desferindo golpe à torta e direita, ao contrário do Marlon Vera, não que ele fica desferindo golpe à toa, mas ele é muito mais frenético na hora que ele busca a trocação, que pode favorecer um pouco o O'Malley ali, que ele gosta ali de trabalhar também no contragolpe. Agora, tem que lembrar também que na própria luta contra o Petr Yan, e o Petr Yan é um chutador de perna também conhecido, deu certo, né? Ele veio, parece que ele realmente vem aprendendo que, olha, eles sabem que ali é uma criptonita minha, eu preciso melhorar isso. E eu concordo com o André. Contra o Marlon Vera, ele sabe que é o que vai acontecer. E, na minha opinião, é a única vantagem que o Marlon Vera tem.
Se o Vera não conseguir aplicar esse chute ali de forma tão efetiva, se ficar só trocação por trocação, eu acho que o Vera vai ter uma certa dificuldade ali, porque a precisão do O'Malley é muito absurda. Então, dito isso, e inclusive sendo muito coerente com o nosso vídeo que a gente falou sobre quem termina esse ano como campeão, não vou falar quem é, quiser, dá uma olhada, vamos botar aqui no card para vocês, mas para esse combate a gente previu que o Sean O'Malley iria passar assim no Marlon Vera e eu mantenho esse posicionamento agora. Eu acho que o Vera é favorito ali. As casas de apostas... O Vera não, o O'Malley. O O'Malley é favorito. As casas de apostas estão dando ali 75-35. 75-25. 25, nossa, a matemática tá ótima aqui hoje. Mas enfim, é bem alto. Eu vou respeitar um pouco o Marlon Vera. Eu vou botar 70-30. Eu acho que é justo pelo que o O'Malley vem entregando e o que o Vera vem apresentando até agora. Deu mais 5% ali pro Mais Vera, 5%. já é alguma coisa, né? Na perninha. Na perninha. 5% na perninha. Assim, eu acho que essa luta tende a ser uma luta talvez um pouco difícil pro O'Malley se o Vera vier com um chute nas pernas. Se o O'Malley perder a mobilidade dele ali no primeiro e no segundo round, levando em consideração que é uma luta por cinturão, talvez ele tenha dificuldade. Mas se ele defender bem ali no primeiro round, é capaz de ele conseguir um nocaute no Vera. O Vera não foi nocauteado ainda. Mas tudo tem uma primeira vez na vida e a mão ali do Sean O'Malley realmente vem fazendo um estrago nessa categoria. Eu acho que ele pode, ninguém achava que ele ia nocautear o Aljamain Sterling e ele conseguiu um nocaute. No ataque do Sterling, ele contragolpeou muito bem. Acho que pode repetir essa dose aí contra o Marlon Vera. Sinceramente, entre Marlon Vera e Sterling, eu acho o Sterling um desafio muito maior e ele conseguiu passar. Então, assim, eu não acho que o Vera vai dar esse trabalho todo, não. Tem aquela coisa, né? Na cabeça do O'Malley, ele nunca perdeu. Então, talvez ele chegue, assim, psicologicamente um pouco menos convencido nessa luta. Afinal de contas, tá do outro lado do cage o único cara que venceu ele dentro do cage. Então, assim, isso pode perturbar um pouco a mente dele ali, mas eu não acho que vai ser o suficiente para causar a derrota do Patati, não. Acho que o Patati mantém o cinturão com um nocaute aí em cima do Marlon Vera. Mas e vocês? O que vocês acham que vai rolar dessa luta aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais. Até mais.